Olá, tudo bem com você? Hoje daremos início à nossa jornada do emagrecimento e saúde plena. Esse é o nosso primeiro vídeo, eu sou a Kelly Cortinhas e estarei com você nesses próximos dias para a gente falar um pouquinho sobre essa jornada, o que ela é, o que significa, para que ela é, a questão da consciência mesmo, de como a gente pode atingir um resultado, não só chegar na marca que a gente quer, mas também fazer com que essa manutenção seja duradoura, seja na verdade o início de uma transformação na nossa vida. Sabe quando você ouve alguém falar assim, transformação da vida em 1 segundo? Sim, gente, é exatamente isso. O que acontece é que nós seres humanos somos capazes de transformar a nossa vida em apenas 1 segundo. Por quê? Porque em alguma dada situação você pode tomar uma decisão numa virada assim, olha, tipo, alguém chegar e falar alguma coisa pra você e você revidar, ou você tomar uma decisão em relação a alguma estratégia que você tenha que ter num determinado momento ali, um estímulo que aconteça, ou até mesmo acontecer alguma coisa do tipo assim, nossa, nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer isso um dia, mas por conta da circunstância você acabou fazendo. E tudo isso em 1 segundo, porque muitas vezes a gente precisa tomar decisões rápidas. Só que o que eu vou falar aqui para você a partir de hoje vai fazer você analisar que realmente existe uma forma de você conseguir planejar a sua vida para que lá na frente as decisões que você possa vir a tomar de imediato ou em 1 segundo, como eu falei anteriormente, não venha te cobrar lá na frente, porque todas as suas escolhas de hoje, elas permanecerão. E dependendo da forma que você não tiver nenhum tipo de mudança, elas vão te cobrar lá na frente. Por quê? Porque tudo que você faz hoje pode não ter uma reação imediata, pode não ter uma devolutiva no mesmo momento, mas lá na frente você pode ter certeza que vai ter, tá? Então, a pergunta que eu te faço hoje é aonde você gostaria de estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e daqui a 30 anos. Não que eu esteja colocando limite no seu tempo de vida, mas é mais ou menos para a gente ter uma perspectiva daquilo que você consegue se ver, ou consegue se enxergar, ou consegue imaginar, se é que você já parou para analisar esse tipo de coisa, para pensar nisso, tá? Eu não quero que você fique ansioso com o seu futuro, tá? Mas eu gostaria que você parasse para analisar, porque hoje você sabe onde você está, mas você sabe aonde você quer chegar? Então isso é uma coisa que você deve ter marcado na sua agenda, porque as resoluções de começo de ano, ela nos ajuda, muitas vezes, nos ajudam muito a traçar os nossos planejamentos, a traçar as coisas que a gente gostaria de fazer durante os 365 dias que virão. Mas e para a vida? É muito fácil a gente virar e falar, não, sabe, Kelly, o futuro a Deus pertence. Sim, mas ele nos dá o livre-arbítrio. Você quer um futuro bom, um futuro médio ou um futuro ruim? Ou um futuro ótimo? Que tipo de futuro você gostaria de ter? Por que eu tô falando isso, gente? Porque a partir do momento que você toma uma decisão hoje na sua vida, ela pode, certamente não, ela levará você a um resultado lá na frente. Ou seja, você vai ter a resposta de tudo aquilo que você investiu hoje na sua vida, na sua saúde, em todo o seu comportamento, você vai ter essa resposta lá na frente. Tudo isso vai te cobrar lá na frente, entendeu? Então, quando eu falo sobre isso, é porque assim, a gente precisa ter em mente aquilo que eu acabei de dizer. Estar hoje aqui é uma coisa, e saber aonde você quer chegar é um traçado da linha onde você está, onde você gostaria de chegar. Ou seja, onde você se encontra hoje e o seu desejo lá na frente. Pode ser muito rápido, como pode ser a longo prazo, mas você é o grande responsável de saber a linha que você quer traçar. Então vamos falar sobre o emagrecimento. Por quê? Porque hoje em dia eu escuto muito as pessoas dizerem para mim, Kelly, é muito difícil emagrecer, tá? Eu não consigo, eu não sou uma pessoa que
eu consigo ter uma frequência, é muito difícil, as restrições acabam me desanimando, eu não quero ser escravo, eu sei muito bem que a gente precisa ser muito certinho, a gente tem que ter uma plenitude, tem que ter uma cabeça. Bom, ok. Primeira coisa que você tem que colocar em mente: diferenciar o emagrecimento comum do emagrecimento saudável. Mas o que é isso? Emagrecimento comum, gente, ele geralmente é estimulado por fatores externos, tá? Ou seja, um evento, o verão que tá chegando, ou simplesmente eu participei de uma aposta de emagrecimento que quem emagrecesse mais ganharia uma recompensa, tá? Esses são fatores externos. Então, é um emagrecimento comum, que a pessoa vira e fala: ai meu Deus, eu gostei tanto daquele vestido, eu gostaria de emagrecer 5 quilos para caber nele. Depois que ela come nele, parece que tudo aquilo que ela fez anteriormente, que foi bem superficial, ela deixa parado no canto e vira e fala assim: eu já coloquei o vestido mesmo, já atingi o meu objetivo, que é aquele objetivo muito localizado, aquele objetivo assim muito pontual, e aí ela pega e fala: não quero mais aquele. Isso pode acontecer com o homem também, aquela calça, aquela bermuda, nananana. Mas geralmente o homem ele fica mais preocupado com a barriguinha, né, com a gordura visceral, que é muito preocupante, mas que as mulheres também têm. E aí ele vira e fala: ah não, eu quero emagrecer só porque, poxa, né, vou viajar final de ano, vou ser padrinho de casamento, eu vou me formar, ou eu vou me casar, né, então eu preciso dar uma emagrecida, mas depois já casei mesmo, mais ou menos isso, né. E o emagrecimento saudável é aquela pessoa que está pensando em começar hoje para colher os frutos amanhã, porque amanhã você pode virar e falar assim: eu podia não ter feito isso, ou eu podia ter feito diferente. Só que aí pode ser muito tarde. Por quê? Porque não é que assim, ó, por exemplo, a pessoa às vezes está fora do peso, não significa que ela não seja saudável. Às vezes, ela está com todos os seus órgãos ainda equilibrados. Porque querendo ou não, ela pode apenas ser uma pessoa que procrastina para fazer exercício, e é aí que eu vou entrar. Porque o que acontece? Dentro do emagrecimento saudável, a gente precisa discernir este leque. Porque assim, você gostaria de perder peso na balança? Ou você gostaria de perder medidas? Mas o que uma coisa tem a ver com outra? Exemplo: muita gente emagrece 30, 40 quilos, mas continua insatisfeita com a forma física. Ou seja, continua com a gordura localizada, que é a gordura subcutânea, né? Que nos vídeos anteriores a gente fala muito sobre a gordura visceral, a diferença da gordura visceral com a gordura subcutânea. Então é legal você dar uma procuradinha ou no perfil do Instagram ou até mesmo no nosso canal do YouTube, né? Que lá tem explicando bem a diferença entre uma e outra para você poder se encontrar e se nortear. Mas não fugindo do foco. Aí a pessoa emagrece lá 30, 40 quilos, ok? Só que o que acontece? Ela tá insatisfeita, porque ela tá com a barriguinha, ela tá com culote, ela tá com quadril, né? Com a parte com muita celulite, ela tá com aquelas gordurinhas internas da coxa, a gordurinha do sutiã, ela tá fora da forma que ela gostaria. Flacidez, né, da pele, que é uma coisa também que tem muito a ver com o que nós vamos falar nos próximos vídeos, né, o porquê que a gente tem que trabalhar algumas coisas aí para que o emagrecimento seja saudável, por isso a diferença. E aí a pessoa fala: nossa, mas eu emagreci tanto, eu dei aquela emagrecida geral, aquela secada geral, mas eu tô insatisfeita, porque não tá do jeito que eu gostaria, não é o corpo dos meus sonhos. E muitas vezes a pessoa está com aquele corpo maravilhoso que você olha e fala assim: mas você tá magra, você tá ótima, você tá ótimo. E a pessoa vira e fala: mas eu estou fora do peso. Certo? Então assim, peso corpóreo, massa gorda, é quantificada na balança. Agora, a massa magra, ela é a musculatura. Às vezes a pessoa tem uma musculatura muito bem desenvolvida e ela não vai conseguir perder tanto peso na balança, mas ela vai adquirir o resultado satisfatório que ela gostaria visualmente. E a gordura localizada, ela é medida, quantificada na fita métrica. Ou seja,
a pessoa tá com aquele abdômen chapado, aquela cinturinha fina, tá toda bem torneada, tá com pouca flacidez ou nenhuma flacidez, celulite controlada, né? Que na verdade o nome da celulite, ela tem nome e sobrenome, ela é fibroedema geloide, tá? Mas pra gente não falar tudo isso, que celulite é uma patologia, mas a celulite estética, vamos dizer assim, tá num grau bem controlado, às vezes tá quase a gente não percebe, né? Ela tem uma vida relativamente saudável, mas ela não está feliz com o peso na balança. Então, gente, o que nós temos que fazer? A gente precisa, primeiramente, ter clareza em tudo aquilo que a gente vai querer decidir na nossa vida, tá? Não adianta querer abraçar o mundo. Kelly, mas eu não posso perder peso na balança e ter um corpo dos meus sonhos, né? O corpo bem torneado, ficar satisfeito? Pode. Também se trata de clareza. Você tem que entender exatamente o que você quer. Outras pessoas chegam em mim e falam assim, olha, eu quero emagrecer, mas quero ter resistência. Eu quero ter resistência física, cardiorrespiratória, né? Eu quero ter uma boa circulação, porque a minha família, ela sofre de pressão alta, diabetes, esteatose hepática, colesterol altíssimo e tal. Ok, que é a síndrome metabólica. Ok, já tem um histórico, então mais um motivo para pensar no emagrecimento saudável. Mas até agora eu falei de físico, parte física, ou seja, a parte visual. Por que é que eu estou falando isso agora? Porque o emagrecimento, ele não começa no físico, gente. Ele começa lá atrás, muito antes. Tanto é que eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter falado assim, ouvido falar assim, a gente precisa de um emagrecimento energético, a gente precisa de um emagrecimento mental, a gente precisa, o mental é a famosa mente gorda, né? A gente precisa de um emagrecimento emocional, um emagrecimento comportamental, todos esses pilares para chegar no físico. Ou seja, se desordenou alguma coisa nesses pilares anteriores, obviamente vai desaguar no físico. Por quê? Porque a reta final, o ponto final é o físico. Você materializa, você junta tudo isso e deságua lá. Então, não foi aquele bolo de chocolate que você comeu ontem que te engordou 2 quilos hoje, não. Foi todo um histórico, uma estratégia que você adotou lá atrás, onde era o seu ponto de partida, onde era o ponto onde você começava, que você veio seguindo, você veio fazendo, você veio repetindo essa órbita comportamental e você chegou hoje no peso que você está, ou na situação que você se encontra, ou com a saúde debilitada, ou com uma série de outros problemas que a sua vida patina. Ai, tá, Kelly, mas e aí? Como que eu faço com esse emagrecimento energético? Como que eu faço com esse emagrecimento mental? Como que eu faço com esses outros emagrecimentos desses pilares? É aí que a gente entra na nossa maravilhosa jornada da Semana do Emagrecimento. Por quê, gente? Porque uma coisa é fato. Você entra nas redes sociais, você entra na internet, aprenda a emagrecer em 10 dias, aprenda a emagrecer quando... Tem um monte de fórmula mágica, um monte de receita, um monte de coisa, que na verdade não são coisas muito fáceis de se fazer, mas precisa ter comprometimento. Nada nessa vida é fácil. Do tipo, eu vou me matricular na academia e vou emagrecer. Se você não for até a academia, você não vai obter resultado. Então você precisa de um plano de ação, certo? Primeiramente, você precisa entender o que realmente você quer. Por isso eu falei da clareza, certo? Depois da clareza, você precisa tomar uma decisão na sua vida. O que você quer? Bom, já sei. Quero perder peso, quero ter o corpo dos sonhos, porque eu tô cansado de viver escravo de dieta, eu tô cansado de viver escravo de exercício, eu tô cansado de viver escravo disso, escravo daquilo. Primeiramente, você não pode imaginar que você é escravo. Você está tomando decisões na sua vida para uma mudança de vida que você já vai começar a sentir hoje, para que você veja e colhe os frutos amanhã. Ou seja, o foco tem que ser hoje.
A mudança tem que ser hoje. Somos imediatistas? Sim, somos imediatistas. A gente quer o resultado, para ontem. Mas se a gente não tomar uma atitude, se a gente não acionar os nossos anseios e colocar as coisas em prática, parar de procrastinar, deixar para amanhã ou para segunda-feira, as coisas não vão se resolver. Então, eu me comprometo de conseguir passar para você o passo a passo. Porque todo esse tempo que eu trabalho, né, com emagrecimento, com as mudanças de hábito, comportamentais, com o estudo da neurociência em cima de tudo isso, eu passei muito tempo fazendo isso. Claro que eu não vou chegar em você e vou passar toda a bibliografia que eu tive, todos os centros de pesquisas que eu tive que ir atrás, né? O trabalho do instituto mesmo, que a gente precisa correr e ter todos os parâmetros ali de prova física e das experiências que a gente obtém para poder ter resultado, para poder comprovar isso cientificamente, porque isso seria um tempo muito grande para você poder se convencer e ter certeza do caminho. Não, eu já vou te dar isso pronto. Então você não precisa ficar passando por nada disso, porque a gente consegue, graças a Deus, entregar para você de bandeja tudo o que já foi estudado anteriormente por fontes seguras e fazer com que você entenda que essa é uma atitude que você precisa tomar, tá nas suas mãos. E não adianta você ficar pedindo, ai, eu não sei, as coisas não dão certo pra mim, eu tento emagrecer, mas eu não consigo ter resultado. Tá, você tentou quanto tempo? Eu tentei uma semana, pera lá. Seu organismo, ele leva pelo menos de 21 dias a 3 meses para entender que algo está mudando nele, algo está sendo diferenciado, para ele poder entender que aquela conexão não vai existir mais, que virá uma nova. E como é que você quer que as coisas aconteçam de 30 anos atrás de hábitos errados, em uma semana seja tudo mudado, lindo, maravilhoso, vem uma fadinha com a varinha de condão, bata no seu cabecinho e você fique a Lady maravilhosa ou aquele maravilhoso príncipe encantado, sem barriguinha, tudo, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa entender que tudo nessa vida tem limite. E assim, moda tá cheio de gente chegando e falando assim, olha, faz tal coisa que eu fiz e deu certo. Faz tal coisa que eu fiz e deu certo. Fulano fez tal coisa e deu certo. Então faz igualzinho que ele fez que deu certo. Primeiro, respeitando o limite do indivíduo, somos DNAs diferentes, por isso a gente tem essa identidade, tá? Somos DNAs totalmente diferentes e eu vou reagir com o meu organismo a determinado estímulo diferente de você. Então a gente precisa ter cautela aí. Nem tudo aquilo que é 100% para um será para outro. Nós podemos ter incompatibilidades aí no que diz respeito não só ao comportamento, mas na questão alimentar, mas na questão até mesmo de pensamento e de vivência, né? Porque cada um vive e significa as experiências de vida de uma forma. Às vezes o que para você é traumático, para mim não é, né? Por isso que tem que tomar bastante cuidado aí, viu, gente? Com esse negócio de dividir experiências, porque às vezes as experiências que você está dividindo com o outro, ele não vai entender e nem enxergar e nem vivenciar da mesma forma que você. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa, tá? Por isso eu tô aqui para falar para vocês as diferenças, né? As peculiaridades de cada um de nós, tá? Até mesmo do nosso organismo. Porque quando a gente fala na questão do emagrecimento, ele abrange muita coisa, é abrangente demais, né? Por isso que eu falei do lance da gente ter aquela clareza. Pelo amor de Deus, você o que você quer exatamente com o emagrecimento, né? Mas se você realmente chegou naquele ponto e falou, não, eu quero emagrecer, mas é saudável, quero perder peso na balança, quero perder medida, quero eliminar celulite, flacidez, infiltração, quero ter uma saúde plena, então a gente vai falar a mesma língua, tá? A gente vai começar a falar a mesma língua de verdade. Por que essa introdução é tão importante? Porque a partir do momento que a gente tem essa clareza, a gente consegue definir as nossas decisões. E se você consegue definir as suas decisões, você vai começar a ter foco naquilo que realmente você deseja. E quando você tem foco, você começa a pensar na sua meta. Ou seja,
A meta é tantos pesos, tantos quilos na balança, mas o seu foco é o quê? É chegar, é o veículo que vai fazer você chegar no tanto menos peso na balança. Mas para isso você tem que decidir algumas coisas. E para você decidir, você tem que ter clareza. Entendeu? Entendeu o ciclo aí, como é que é? É exatamente isso. É uma questão de planejar. Tudo bem? Ótimo. Passando essa parte, eu quero dizer para você o seguinte. Nós temos muitos fatores externos que acabam por atrapalhar a nossa vida. Porque quando a gente nasce com um corpo perfeito, um bom funcionamento, né? Claro que existem as exceções, mas a gente está falando no ser humano no geral, né? No ser humano saudável, que ele já nasce com todo o seu funcionamento, tudo ok, bonitinho. Ok. Você concorda que são os teus hábitos, né? Que começam a burlar todo esse parâmetro organizadinho que veio de lá, né? Que a natureza é muito sábia. Mas foram os nossos hábitos ruins que fizeram com que toda essa máquina se estragasse, né? Os fatores externos. Não só na alimentação, mas nos hábitos, na parte comportamental, nas vivências emocionais, né? Em tudo aquilo que a gente acaba obtendo na nossa vida, né? Tanto por via oral como por via respiratória, as toxinas que a gente acaba colocando dentro do corpo, né? Então tudo isso vai modificando o nosso organismo e ele vai respondendo de acordo com aquilo que ele vai sendo estimulado. E tudo aquilo que você começa a praticar muito em tempos assim de pouco espaço, o seu cérebro começa a entender que aquilo é uma nova forma de vida, é um aprendizado novo e aquilo começa a virar um comportamento. E aí aquilo começa a ficar normal, mesmo que não seja normal para você. O corpo ele entende, ele se adapta, o cérebro ele é muito inteligente, mas ele se adapta com aquilo que você ensina para ele. Então, de novo, você é o grande culpado de tudo isso, né? Mas vamos dizer que você não sabia que isso era ruim, que você não conhecia essa outra parte da história. Então, o que acontece? Hoje em dia é muito difícil a gente cultivar bons pensamentos, bons hábitos, uma boa energia, é difícil. Mas se a gente começar pelo início, você vai entender que a coisa não é tão difícil assim. Que é uma questão de alinhar não só os pilares, mas também dentro do seu planejamento, fazer esse alinhamento de uma forma mais positiva e mais localizada para o seu caso. Por isso que eu disse que cada caso é um caso. De repente, você vira para mim e fala assim, Kelly, eu só vou ser feliz quando eu conseguir emagrecer. Kelly, eu só vou ser feliz quando eu comprar o meu carro. Kelly, eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar o meu primeiro $1 milhão. Gente, ok, você está colocando a sua expectativa em algo externo, mas você tem tudo para ser feliz. Então, que tal você ser feliz primeiro para depois você conquistar tudo isso? Porque uma pessoa feliz e equilibrada, ela consegue tudo o que ela quer. Isso é comprovado cientificamente. Uma pessoa que ela tem maestria para conseguir organizar a vida dela, ela consegue oxigenar o cérebro dela muito mais rápido e de forma muito mais abrangente, consegue enxergar pontos que quem já está contaminado não consegue. Então você acha que é um milagre de vida ou é uma sorte? Porque ele consegue, mas lógico, porque isso, porque aquilo, a gente põe um monte de obstáculo, mas a gente não para pensar na solução, e sim ficar sempre olhando para o problema. Eu não consigo emagrecer. Mas por que você não consegue emagrecer? Para de falar que você não consegue emagrecer e começa a buscar a solução para tal, certo? Então, assim, voltando nessa tecla do emagrecimento, a gente precisa entender o seguinte, para amarrar aqui o nosso assunto agora. Quando eu falei que quando deságua e materializa lá no seu organismo, no seu corpo, né, no seu físico,
as moléculas de gordura, elas começam a aumentar de tamanho desordenadamente, você não consegue regredir esse resultado. O que a gente está entendendo disso? Primeira coisa, vamos falar do fator realmente físico. A molécula de gordura, ela é, né? Eu vou fazer assim para você poder entender, como se ela fosse uma bolinha, certo? Tudo aquilo que você come, que você ingere, seja doce, salgado, bebida, o que for, de uma forma errada, mas errada que eu digo, não é que é errada na referência mundial, errada para você. Por isso que a gente precisa entender até aonde está indo aí o negócio, porque às vezes a quantidade que é boa para mim não é para você, e às vezes o tempo que eu levo de um alimento até o outro que é bom para mim também não é para você. Por isso que eu disse que isso é muito individual, mas eu vou ensinar você a entender tudo isso, tá bom? A chegar nesse denominador comum. Então, assim, tudo que você come não tem um gasto energético e calórico, o corpo ele vai armazenar, ele vai guardar, e ele vai guardar dentro dessa molécula de gordura. Então, imagine só, você come, não gasta, você bebe, não gasta. Então, tudo aquilo, porque tudo isso é um mecanismo bioquímico que acontece, que a gente vai falar lá na frente, tá bom? Mas eu tô te dando uma pincelada para você poder entender. Então, imagina só, aquela molécula, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Na nossa ideia, a gente imagina assim, ela vai crescer tanto que ela vai explodir. O que ela faz? Ela se duplica. Ela arruma mais um lugarzinho lá para armazenar. Então, ela vai aumentando, 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 aumentando. Aí, essa outra aqui começa a crescer de novo. Aí, ela não tem mais lugar para guardar a sua energia. O que ela vai fazer? Ela vai duplicar. Aí, ela vai aumentando e assim ela vai duplicando. Igual os gremlins, para quem é da época, né? Que pingava água, eles iam brotando, os bichinhos iam brotando lá. A mesma coisa é a molécula de gordura. Ela vai se multiplicando de acordo com a necessidade, compartimento energético. Se ela para, se chega na complacência máxima dela de dilatação, ela vai começar a aumentar de tamanho e aí ela vai começar a duplicar. E é por isso que aumenta tanto, principalmente a gordura localizada, que é aquela gordura métrica, né, que da fita métrica. E aí, por que isso acontece? É só porque eu comi? É só porque eu bebi? Não. Não é só porque você comeu o bolo de chocolate com o guaraná e depois comeu a pipoca, o cachorro quente, o hambúrguer, tudo aquelas coisas gostosas. Primeiro porque a gente precisa entender o que é fome, o que é vontade de comer e o que é hábito de comer, tá? Mas esse é assunto pro próximo vídeo, que aí a gente vai falar sobre isso também, tá? Hoje a gente precisa dar essa introdução, você entender a molécula de gordura e entender que não é só por conta do alimento. Por quê? Porque todos aqueles fatores cerebrais que nós falamos, das vivências, da energia, do pensamento, das emoções, elas acabam por estimular esses gatilhos. Ou seja, eu já estou emocionalmente descontrolada, desequilibrada. Meus pensamentos estão a mil. Eu não estou concentrado naquilo que é importante, que é a minha saúde. Minha energia está com a energia vital muito, muito, muito debilitada ou não está bem trabalhada. E aí o que vai acontecer? Você sentir um cheirinho, vamos supor, de algum fast food que você gosta muito, cara, sua boca saliva, você já imagina visualmente você mordendo aquele lanche, comendo aquela batatinha ou qualquer coisa que seja, né? Que geralmente essas coisas não são saudáveis, né? Elas, na verdade, nem é porque você está com fome, é porque você está com vontade de comer ou de alguma forma precisa sanar essa ansiedade, né? Recompensar pelo dia tão prejudicial que foi para vocês, falando, eu mereço comer isso, eu mereço me deleitar naquilo, porque você passou um dia muito ruim, ou então você vai se recompensado, tipo, nossa, consegui fechar um negócio legal, então eu vou sair para comemorar e hoje eu vou comer aquela pizza gigante, né, com aquela massa bem gordurosa, aquela massinha gordinha, gostosa, porque eu mereço.
né? Então, de você pensar, de você ouvir, de você sentir o cheirinho, de você passar ou ver alguém comendo, ou de você pôr a mão, né, num brigadeiro gourmet, aí você olha e fala assim, eu preciso disso. Eu preciso disso. Então, gente, a comida, ela foi só, na verdade, a munição, certo? Porque tudo aconteceu antes, nas suas engrenagens cerebrais. E aí é onde mora o perigo. Porque tudo que se fala de ponte de comando, né, que é o nosso cérebro, a coisa tem que ser trabalhada um pouquinho mais profundamente. Ela tem que ser trabalhada realmente na causa e saber aonde que está realmente o problema, para que a gente possa mudar esse gatilho e fazer com que você comande o seu cérebro, tá? Então, por isso que eu falei, começa lá. E tudo que é gatilho pode vir e atrapalhar todo o seu planejamento, ou até o planejamento nenhum que você tem, e você fala, já tá tudo lascado mesmo, vamos lascar mais um pouquinho. Que isso é o que o ser humano faz, né? Depois eu fecho a boca. Depois você fecha a boca. Aí você entra numa guerra com quem? Com o seu cérebro de novo, com o seu comportamento. Aí vira a órbita comportamental que eu falei no início do nosso vídeo, tá? Essa é a primeira ponta do iceberg, a primeira, que eu vou botar você para pensar hoje, tá? Então eu vou até pedir para você, assim, pegar um pedacinho de papel, né? Eu falei da agenda até, para você pegar a sua agendinha e colocar lá o que você gostaria, escrever mesmo, né? O que você gostaria que mudasse na sua vida em relação ao emagrecimento. É o peso na balança, é a medida da gordura localizada, é a celulite ou é tudo, né? É essa compulsão alimentar que você tem, que você não sabe de onde vem, a questão da ansiedade, é uma mistura de tudo, são as aquisições, é a parte de relacionamento pessoal, financeira, de carreira, o que é? Porque tudo isso tem a ver com os próximos vídeos que eu vou falar. Tudo isso no final vai se amarrar e você vai entender o que o teu cérebro é capaz de fazer, não só com as suas vontades, mas com os teus órgãos, com as suas enzimas, com os seus hormônios, o que ele é capaz de fazer com uma simples atitude ou falta de atitude sua e atitude maior dele, e fazer com que isso venha a ser um problema para você lá na frente. Então, eu vou dizer para você que hoje no nosso primeiro vídeo, a gente fez essa introdução, eu sei que é muita coisa, mas se você quiser, você pode assistir novamente, você esteja realmente disposto a fazer essa mudança, tá? Para que você não venha a se prejudicar lá na frente. De repente é a oportunidade que você estava esperando e pediu tanto para que o universo trouxesse até você, tá? Compartilha, curte, deixa sua pergunta se você quiser deixar nos comentários, que é pra gente saber realmente o que você tem de dúvida, o que você gostaria que a gente abordasse, porque nós vamos realmente lá no fundo da causa, dos motivos, né, que te levam a muitas vezes perder o controle diante de alguma situação e aí falar como a gente costuma falar, né, meter o pé na jaca. Mas assim, esborrachar a jaca mesmo, né? Porque a gente tá fazendo isso geralmente, né? Ultimamente, né? Principalmente desses 2 anos pra cá, os fatores externos, lembra que eu falei? Então assim, para amarrar o nosso vídeo de hoje, emagrecimento, as suas diferenças, tá? A sua clareza do que você realmente quer, o que você busca, entender que o emagrecimento ele começa lá muito lá atrás e não é só assim, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu fazia isso, fazia aquilo, tá colhendo os frutos? Tá, porque às vezes você quer perder em um mês 30 quilos que você adquiriu em 30 anos, né? Então, essa falta de planejamento, de discernimento em relação a entender essa grande diferença que existe entre o tempo que ficou, né, em relação aos anos que se passaram e todo o efeito negativo das suas atitudes em relação ao seu corpo e à sua saúde,
tá bom? Então é uma coisa que você tem que deixar ficar bem clara para você nesse primeiro vídeo. No nosso segundo vídeo, a gente vai falar sobre a ação direta do nosso cérebro, no que ele causa nos órgãos mais responsáveis, órgãos vitais, os órgãos mais responsáveis pela nossa vida e principalmente aquele que pode levar você ou não ao infarto, a um AVC, a síndrome metabólica, algumas outras doenças degenerativas e autoimunes, tá? Então tudo isso nós vamos abordar e aí a gente vai levando esse assunto mais adiante e vamos aprofundando cada vez mais, que é para você ficar por dentro e ver que você pode mudar a sua vida sim, em um segundo, para a vida toda. E lá na frente você colher os frutos, mas os frutos bons, do que você plantou e semeou hoje. Tudo bem? Então a gente tem um encontro marcado no nosso próximo vídeo, que vai ser o segundo vídeo da jornada do emagrecimento, nessa semana maravilhosa que nós vamos passar juntos, tá? Aguardo você, compartilha, marca alguém que você precisa que realmente escute tudo isso que eu tô falando, que tem um problema comportamental, que tem um problema emocional, que tem um problema físico, energético, coisas assim, tá? Pode marcar ou compartilha com essa pessoa, deixa seu comentário, guarda esse vídeo para você, porque ele vai ser muito útil com certeza, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais!